Muito bem, estamos de volta agora para fechar aí essa análise sobre o Novo Testamento. Então aqui estamos no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é muito interessante, gente, porque acontece o seguinte. Se você não sabe, houve um processo chamado cânon, no qual o Concílio de Roma decidiu quais seriam os livros que fariam parte da Bíblia. E o que aconteceu? O livro do Apocalipse ficou de fora. Sério? Vai dar uma estudadinha na história para você ver. Ficou de fora. Eu não sei o que aconteceu. Parece que o Espírito Santo foi viajar e ficou tipo uns 200 anos longe da Terra, e aí começaram a fazer besteira. Aí eles simplesmente decidiram que o livro do Apocalipse não faria parte do cânon, por várias razões que eu sugiro que você pesquise, se você quiser. O fato é que o livro do Apocalipse só foi incluído no cânon no IV século. No quarto século? No quarto. Tem mais problema no reino de Avilã do que você pode imaginar. Então, depois você pesquisa sobre isso, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá. Então, o livro do Apocalipse, ele tem a datação estimada entre 81 e 96 da Era Comum. Está no pergaminho 98. Por que eu estou colocando o número dos pergaminhos, gente? Porque eles existem. Essas cópias existem. Essas cópias podem ser acessadas. Se você não sabe, há um programa de computador chamado Bible Words. Ele tem todos esses documentos, essas cópias, essas reproduções dos pergaminhos originais. Para aqueles que falam grego, por exemplo, e conhecem a gramática grega, possam ler, estudar, examinar e tudo mais. Gente, tem tudo isso aí. Se você comprar o programa Bible Words, você vai ter acesso a esses documentos. São reproduções das cópias que existem nos diversos museus aí do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Almeida Revista Atualizada. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando em breve devem acontecer. Puta merda. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ai. Gente, quando a gente lê e presta atenção é diferente, né? Puta merda. O negócio fica complicado. Bom, vamos... Gente, o que acontece? Para aqueles que possam dizer, ele tá tirando do contexto. Tá bom. Então, se eu estou tirando do contexto, eu te desafio a colocar qualquer outro texto, ou todos esses textos que eu coloquei, na tela e contestar aquilo que eu estou falando. Faz isso. Faz um react, mas coloca os textos na tela para todo mundo ler, como eu estou colocando. Se você fizer isso, meu amigo, olha... Parabéns para você, você tem culhão, você tem coragem, você tem honestidade, você pode até argumentar errado em cima do texto, isso pode acontecer comigo, inclusive, mas aí você tem que provar, demonstrar, olha, você errou aqui porque você falou isso, aquilo outro, e está errado, porque a conjugação do verbo, porque etc e tal, você errou aqui, acolá, por causa disso e aquilo. Se você puder fazer isso, tá tudo certo. Mas fica o desafio. Se você quer contestar, conteste, mas coloca a Bíblia na tela.
para todo mundo ver. Ok? Vamos lá. Versículo 11. Apocalipse 3:11, Almeida Revista Atualizada. Venho sem demora. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pronto. Quando eu digo, ó Joãozinho, ó Mariazinha, eu vou sair, mas eu volto sem demora, tá bom? Aí Joãozinho e Mariazinha olham pra cara dele e falam, ixi, vamos pintar e bordar os canecos aí, que ele só vai voltar daqui a uns 300 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. Gente, não dá, né? Não dá para ser criança desse jeito, né? Não dá para ser infantil desse jeito. Se alguém diz que vem sem demora, é uma volta eminente. Ele vai voltar imediatamente, ou deveria ter voltado imediatamente. É o que está escrito. Bom, Apocalipse 22, verso 7, Almeida Revista Atualizada. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. De novo, eis que venho sem demora. Quando eu digo que eu vou vir sem demora, ixi, será que é por isso que aquelas pessoas lá, daquela época, já estavam tudo de saco cheio? Tudo impaciente? Tudo escarnecendo? Naquela época já estava escarnecendo. Por que será? Porque o sem demora está sem demora até agora. Mais de 2000 anos se passaram e o sem demora não voltou. E não vai voltar. Não vai voltar. Primeiro que para voltar tem que ir. Quem não foi não vai voltar. Então, acabou. Acabou. Mas ainda não é o bastante. 22:12. Eis que venho sem demora. De novo sem demora? Ah, não. Aí já é demais para minha cabeça. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ai, ai, ai. Sem demora de novo, hein? E o último versículo de Apocalipse. Quase o final da Bíblia. Capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, : certamente. Quando alguém diz certamente, é líquido e certo. É uma palavra que determina firmeza objetiva. Certamente. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Opa! Sem demora. Aí complicou tudo, né? O sem demora. Ficou todo mundo esperando o sem demora ali no primeiro século. E o sem demora está sem demora até hoje. Então, gente, olha só. Nós cobrimos todo o texto bíblico. De Mateus até Apocalipse. Eu tenho quase certeza de que eu não deixei nenhum texto fora. Se porventura você tiver falar, olha, ele esqueceu de mencionar isso aqui, ou deixou de mencionar aquilo, faz um vídeo e coloca na tela, por favor. Põe na tela. Mas não fica que nem esses pastorzinho de meia tigela que tem na internet por aí, não. Que fala, argumenta, reargumenta, mas não coloca o texto na tela. Nunca coloca. Porque se colocar, vai passar vergonha. Eles sabem que vão passar vergonha. E aí eles não colocam. Aí fica lá usando uma retórica bonita. Ai, porque eu sou o pastor teólogo formado no Mackenzie, no raio que te parta, e não sei o que. Não interessa, meu filho. Não interessa. A falácia da autoridade não
não adianta, cara. Você pode ser formado um raio que te parta. Não vem da carteirada. Tem muita gente dando carteirada na internet, assim, de à torta e à direita. Pastorzinho mequetrefe. Coloca a Bíblia na tela. Fala em cima da Bíblia que eu quero ver. Eu desafio. Desafio qualquer um. Vai, coloca o texto na tela. E argumenta em cima do texto. Ah, não vai fazer isso. Não vai fazer. Não vai fazer. Sabe por quê? Porque o negócio acaba. Porque a fonte de renda, a vaquinha de leite vai pular do abismo, vai ser empurrada para o abismo. E acaba a brincadeira. Acaba a brincadeira. Acaba. Porque se esta é a principal esperança, profecia, fundamento da fé cristã, se essa daqui cai por terra, vai sobrar o quê? O que sobra? E eu te digo mais, se você ler a Bíblia direitinho, usando a língua portuguesa, outros mitos maravilhosos e lindos que você acredita que está escrito na Bíblia, vai cair por terra também. Vai cair. Ok? Eu sei, é duro ouvir isso desse jeito, assim. É difícil. Mas não tem o que fazer. Agora, gente, nós vamos para uma outra fase, que é a fase final, digamos assim, dessa série de vídeos, onde nós iremos abordar o seguinte: como o mito da segunda volta de Cristo está vivo até hoje. Como? Como é que isso sobreviveu? Como é que as pessoas, milhares e milhares de pessoas pelo mundo, continuam acreditando nisso? Como? Agora você vai descobrir isso. Muito bem, galera, estamos de volta aqui para dar continuidade à última fase dessa série de vídeos. O que acontece? Como eu já disse lá no começo, eu fiz essa série de vídeos há alguns anos atrás, e por causa de alguns problemas, especialmente nos áudios, eu resolvi gravá-la novamente. E o que acontece? Eu fiz várias pesquisas e eu não encontrei referências mais antigas do que estas que eu vou mostrar para vocês sobre a ressurreição do mito da segunda volta de Jesus. Se porventura você for um teólogo, um estudante da área, e souber de informações mais antigas que estas que eu vou colocar aqui, por favor, me ajude, me informe, me mostre. Eu estou aberto. Eu continuo aprendendo sempre e posso ter falhado em não encontrar a informação mais antiga do que esta que vou colocar aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui está um sujeito, William Miller. O William Miller, ele viveu ali por volta de 1800. E o que acontece? Esse cara aqui, ele era um pregador batista. E um belo dia, eu sei lá o que deu na cabeça deste homem, eu não sei quais foram as suas motivações. O fato é que o William Miller, estudante da Bíblia, ele, não sei por que cargas d'água, ele pegou umas profecias do livro de Daniel, onde trata sobre as 2.300 tardes e manhãs. E ele falou, puxa vida, é a volta de Jesus, e não sei o que mais, e eu vou, sei lá, eu vou fazer os cálculos, e eu vou descobrir quando é que Jesus vai voltar, porque não é possível, lá vou eu. Aí o Miller foi lá para a escrivaninha dele, colocou lá a lamparina, se tivesse calculadora, acho que ele ia usar, né? Mas não tinha. Mas vamos supor que tivesse, né? Aí ele pegou a calculadora e começou a fazer conta. 2.307 de manhã, vezes isso dividido por 4, escorrega 9, 4.050, sei lá, e pá.
E aí o cara chegou a uma data que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, que segundo ele, seria a vinda de Jesus. Muito bem, então William Miller, ele viveu em 1782 a 1849. Ele foi um pregador que, a partir da sua interpretação da Bíblia, né, como eu já disse, previu que Jesus voltaria entre março de 1843 e março de 1844. Ele fez essa previsão. E saiu pelos Estados Unidos feito doido, avisando todo mundo nas igrejas e coisa e tal. Jesus vai voltar em março de 1844, a 43 a 44. É o fim do mundo, é o apocalipse, é o desespero. E aí parece que alguma coisa deu errada, né? É para variar. Para começar, o Miller ele se baseou em Daniel, mas ele esqueceu das próprias palavras daquele que era o seu mestre, né? Segundo a crença evangélica, né? Jesus disse: ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai sabe. Ué, se só o Pai sabia, como é que Miller ia saber, né? Pois é, acontece essas coisas, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? O Miller liderou um movimento de reavivamento nos Estados Unidos e tal, agitou. Só que isso acabou numa coisa chamada a Grande Decepção. Porque o que acontece? Em outubro de 44, quando os religiosos esperavam o retorno de Jesus, adivinha só, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no primeiro século. Então, gente, eles estavam ali feito doidos, esperando a vinda de Jesus e coisa e tal e coisa. E aí não aconteceu nada. Quando chegou em outubro de 1844, o povo estava lá. Cadê Jesus? Jesus, cadê você, Jesus? Onde você está? Cadê? Aonde você está, Jesus? Estamos aqui te esperando. Nada. E aí o que aconteceu? Ele falou: ih, caramba, queimou meu filme. E o que eu vou fazer? Ele fez uma segunda previsão. Uma segunda. Que eu não me lembro ao certo. Foi poucos anos depois. E aí o que aconteceu? De novo, Jesus não apareceu, não deu as caras. Deixou todo mundo na mão, a ver navios. Só que aí aparece a ilustríssima Ellen Goldwhite. A mulher que tinha visões, revelações. A medicina hoje chama isso de esquizofrenia, né? Pessoas que ouvem vozes e vê coisas, né? E essa senhora, o que aconteceu? Ela deu uma consertada na tese do William Miller. Ela conseguiu dar uma manobra. Ela mandou uma aí na cabeça do povo que falou: ai, não, gente, não. O Miller, não é. Não, gente, Jesus voltou sim. Jesus voltou. Só que ele não voltou para a Terra. Hã? Ai, gente, me desculpa, eu não consigo. Ele não voltou para a Terra. Jesus voltou, mas ele está tipo num lugar intermediário entre o céu e a terra, continuando a obra de redenção. Epa, como assim? Jesus voltou, mas não voltou para a terra. E de novo, mais uma vez, contrariando o que a Bíblia fala sobre a redenção, essa senhorinha disse: não, Jesus está lá em cima. Ele ainda continua a obra de redenção lá no santuário celeste.
Então, se você não sabe, pesquisa Doutrina Igreja Adventista Santuário Celeste, tá? E aí, a partir daí, essa mulher salvou, entre aspas, a tese do Miller, e aí surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1863, com essa senhorinha linda aqui, essa simpatia, como sendo o pilar doutrinário da Igreja Adventista. Lembra lá quando eu mostrei as cartilhas? Então, os adventistas baseiam as suas crenças nas cartilhas que se originaram das visões dessa senhorinha fofa que está aqui na tela, Ellen Goldwhite. Tá bom? E aí os adventistas estão aí, pregando, dizendo o advento e blá, 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 blá. Ou seja, aquilo que fracassou no primeiro século, fracassou na época de Miller, está fracassando por séculos seguidos, segundo essa mulherzinha aqui. Desculpa a palavra mulherzinha, mas não é pejorativo. Mulherzinha no sentido fofo, tá? Essa mulher fofa aqui, ela disse, não, Jesus voltou sim, a gente que não entendeu, a gente que estava no ponto de ônibus errado, só isso, tá bom? É tipo isso. E eu não vou me estender mais nisso, gente, porque se você quiser saber mais, vai na internet, vai estudar um pouco. Vai estudar que é bom. Bom, e aí não ficou nisso não. E depois da pretensa profetisa Ellen Goldwhite, do movimento adventista, alguns anos depois surge uma outra figura, Charles Taze Russell. O Charles Taze Russell é um dos fundadores dos Testemunhas de Jeová, que ele começou esse movimento juntamente com esse cara aqui, Joseph Franklin Rutherford. E o que aconteceu? O Charles Taze Russell, seguindo as tendências dos seus antecessores, Miller, White, ele também falou, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E segundo seus estudos, ele afirmou que o fim do mundo se daria em 1914 ou 1915. E adivinha só o que aconteceu? Aconteceu nada. Aconteceu zorra nenhuma. Nada. O mundo seguiu normalmente. Mas aí veio o sucessor dele, o Joseph Franklin Rutherford, afirmou que não, meu antecessor, ele cabulou algumas aulas de matemática e ele deu uma escorregadinha lá, ele deu uma cochilada, acabou o fogo da lamparina, ele cochilou e errou o cálculo. Então, não. O fim vai ser em 1925. Aí 1925 passou e nada. O mundo seguiu em frente. E aí ele falou, caramba, dessa vez eu acho que fui eu que dormi. Eu dormi no ponto. A vida, o que aconteceu? Será que eu esqueci alguma coisa na aula de matemática? Será que eu não li a Bíblia direito? E o cara, de novo, faz uma nova previsão. 1939. E adivinha só? Nada. Depois, 1942. Nada. E depois, outra vez, 1975. E aconteceu o que em 75? Nada. Nada de importante. Não relacionado a isso. O mundo continuou seguindo adiante. Tá? E aí eles estão até hoje batendo na nossa porta, dizendo que o mundo vai acabar, que não sei o que lá, e blá, 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 blá. E é isso, gente. A coisa segue em frente.
Porque o negócio tem que seguir, né? Porque se eles não mantiverem essa mentira, o negócio acaba. Acaba a brincadeira, acaba o jogo, acaba o dinheiro, acaba o negócio, acaba tudo. E eles não querem que o negócio acabe. E aí, chegamos agora aqui, aquele que é o representante máximo da denominação, da qual eu fiz parte por mais de 25 anos. Tá? William Marion Branham, um pregador norte-americano, nascido em 1963, tal qual Ellen Goldwhite, também recebeu a alcunha de profeta, de homem que tinha visões e que etc, etc, etc. E o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que os seus antecessores, ou seja, esse homem previu que em 1977 tudo estaria consumado, né? E detalhe importante, ele foi intitulado como o precursor da segunda vinda de Jesus. Olha só, hein? Então, em 77, Zefini. Vai tudo pro brejo. E aí, o que aconteceu em 1977? Nada. Aí, muito bem. Aí ficou na memória das pessoas um dito popular, que eu não sei de onde que nasceu, eu não tenho ideia. Se você tiver, coloca nos comentários, de que de 1000 passará, mas de 2000 não passará. E tem gente que fala que está até na Bíblia. Mas não está, não. Alguém inventou isso, e eu não sei quem foi. Eu só sei de uma coisa. Passou 1000, passou 2000, passou 2010, passamos 2020 e nada, zero. Aí, os testemunhos de Jeová também disseram que em 2005 ia acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada. Nada fora do comum. Aí veio 2010 e finalmente chegou 2012. Em 2012, nós tivemos um estardalhaço por causa do filme com o mesmo nome. O pessoal interpretou tudo errado as profecias dos maias e disseram que, segundo os maias, os calendários maia, o mundo e etc, e blá blá blá, vai acabar tudo em 2012. E aí, passou 2012 e passou 2013, 14, 15, 18, 20, 23, já estamos em 24 e ufa! Gente, aqui está. Aqui estão os ícones, pelo menos aqueles que eu conheço, do mais antigo ao mais recente. Divulgador, defensor dessa tal segunda vinda de Jesus, que não existe na Bíblia. Não existe. O que existe na Bíblia era uma previsão para que as coisas acontecessem por volta do 1º século. O que não aconteceu. Não aconteceu. Se não aconteceu no 1º século, nem em 1844, nem em 1914, nem em 75, nem em 77, nem em 2012. Gente, vamos parar de ser criança. Vamos parar de ser criança? Vamos parar de ser besta? Vamos acordar para o fato de que, consciente ou inconscientemente, estas pessoas manipularam e, através dos seus ensinos, continuam manipulando as pessoas a temerem, a esperarem
por um suposto fim do mundo, por um suposto retorno de Jesus, que nunca vai acontecer. Só para começar, não existe fundamento na Bíblia para que se espere uma vinda de Jesus fora do primeiro século. Não existe. Se você puder provar através da Bíblia, como eu fiz aqui, ou contestar através da Bíblia e colocar os textos na tela como eu coloquei, eu te desafio a fazer isso. Faça isso. Faça isso, por favor. E aí, vamos lá. Eu acho que... Olha só, gente. Eu acho que agora eu posso partir para a conclusão do nosso estudo. Podemos partir para a conclusão?